Esse é o comum e hoje vamos falar sobre um caso emblemático envolvendo a ciência durante a pandemia. Trata-se de um autor brasileiro, Guilherme Malafaia, que foi um dos grandes críticos do tratamento precoce com o uso da cloroquina, e hoje ele enfrenta acusações graves, sendo que 34 artigos de sua autoria foram despublicados por fraude. Ele nega os indícios, que são preocupantes, e agora a gente vai destrinchar esse caso que revela problemas mais profundos sobre a politização da ciência. O Guilherme Malafaia foi amplamente citado como uma referência contrária ao uso da cloroquina e da ivermectina. Seu estudo, que apontavam supostos malefícios da cloroquina como riscos cardíacos, foram usados para justificar políticas contrárias ao tratamento precoce. Recentemente, 34 artigos de Malafaia foram retratados por uma revista científica e outros 13 estão sob análise. A acusação principal foi fraude no processo de revisão por pares. Segundo relatos, ele criou e-mails falsos para indicar avalizadores que nunca revisaram os trabalhos. Inclusive, um dos pesquisadores afirmou que nem sabia que seu nome estava associado ao estudo. A notícia expôs um grave problema. Muitos estudos foram realizados durante a pandemia, podem ter sido motivados mais por ideologia do que por ciência rigorosa. Malafaia e outros pesquisadores buscaram validar seus posicionamentos políticos em vez de seguir métodos científicos. Durante o auge da Covid, discutia-se o uso de medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina. Ambos são remédios amplamente utilizados em outras condições com um histórico de segurança, principalmente na África. Inclusive, mulheres grávidas utilizam hidroxicloroquina, que lá é muito utilizado para o tratamento da malária. No entanto, faltavam evidências científicas robustas sobre sua eficácia contra o Covid-19. Mesmo sem um consenso científico, muitos médicos relataram melhora de pacientes ao utilizar esses medicamentos. A imprensa e parte da comunidade científica, porém, criaram uma narrativa quase que unânime contra o uso dessas drogas. Em setembro de 2024, a Universidade de Oxford publicou um maior estudo sobre profilaxia de Covid-19, demonstrando que a hidroxicloroquina teve um impacto positivo. E por que eles demoraram tanto para publicar esse artigo? Esse artigo inevitavelmente seria publicado, mas eles esperaram um tempo dessa poeira baixar em relação à pandemia para poder publicar agora e livrar um pouco as pessoas que seriam culpadas de não haver um tratamento precoce, um tratamento paliativo para as pessoas para amenizar os sintomas e tal. Então, por isso que eles demoraram tanto. E esse estudo, ele demonstrou uma redução de 15% nas infecções, menor gravidade nos casos confirmados e nenhum aumento dos efeitos adversos graves. Durante a pandemia, veículos de comunicação deram ênfase às críticas contra o tratamento precoce, muitas vezes sem questionar estudos de qualidade duvidosa como o de Malafaia. Inclusive, Malafaia ele foi tido como meio que um cara meio que superstar contrário ao tratamento precoce. Então, ele virou um ponto de consulta a respeito desse assunto. A postura agressiva da imprensa criou um ambiente de censura em relação a qualquer menção a um tratamento precoce e uma perseguição a médicos que buscavam alternativas. Os médicos viam seus pacientes ali debilitados, precisando de uma alternativa e receitavam um tratamento precoce, ou com hidroxicloroquina ou com ivermectina. Existem médicos que até hoje respondem processo por terem receitado esses medicamentos. A politização impediu que remédios promissores fossem amplamente estudados e aplicados no dia a dia durante o período da pandemia. Considerando a redução de mortalidade apontada pelo estudo, milhares de vidas poderiam ter sido salvas. E quem hoje atualmente é o genocida? Bolsonaro acertou nas políticas de contenção de danos da Covid-19 e sociais em relação à contenção da economia.
Eu espero que essas pessoas sejam punidas, eu espero que essas pessoas sejam investigadas e punidas. E espero que a história marque o nome delas para uma análise póstuma do futuro para o passado. Esse é um caso de alerta sobre riscos de misturar ciência e ideologia. Guilherme Malafaia foi um suposto guardião da ciência e que agora enfrenta graves acusações de fraude. Isso também levanta uma grande desconfiança sobre a ciência. É que nem eu digo, diploma não é atestado de caráter. Quantos outros maus cientistas, maus estudiosos a respeito do caso, desses casos de Covid, foram ouvidos e por causa deles a gente não tomou atitudes mais acertadas para poder manter a economia funcionando enquanto a gente levava a pandemia à frente, cuidava das pessoas mais debilitadas, idosos, grupos de risco no geral. É um reflexo de como interesses políticos podem distorcer a ciência. E eu não digo nem só poderes políticos, interesses políticos, mas a ideologia como um todo. Muitas desses cientistas, desses publicadores, fizeram isso simplesmente por uma oposição política ao Bolsonaro que estava em pleno mandato durante a pandemia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima.